Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão. Conclusão. Depois de percorrer todo o Brasil, de pregar em mais de 1.000 igrejas, de várias denominações em nosso país e no exterior, de ouvir pastores e membros de igrejas, de analisar cuidadosamente a situação da igreja evangélica brasileira, estou convencido de que a maior necessidade é de uma profunda restauração espiritual na vida dos pastores e pregadores. Há pastores que pregam o evangelho da salvação sem jamais terem sido convertidos. Há pastores que entraram para o ministério sem qualquer chamado divino e não têm nenhuma convicção de sua vocação. São profissionais da religião sem qualquer pendor para cuidarem do rebanho de Deus. Há pastores preguiçosos no ministério que jamais se afadigam na palavra. Querem os jardins floridos do reconhecimento, mas não o deserto das provas. Querem o bônus da obra, mas não o ônus do sacrifício. Há pastores que estão confusos doutrinariamente e seguem as últimas novidades da fé, deixando o rebanho à mercê dos falsos mestres. Há pastores doentes emocionalmente que precisam ser tratados em vez de estar cuidando dos aflitos. Há pastores que estão vivendo em pecado e cuja consciência já está cauterizada pela falta de temor a Deus. Oh, como precisamos de um reavivamento na vida dos pastores. Como pastores, não podemos nos acostumar com o sagrado a ponto de perdermos a sensibilidade com as coisas de Deus. Não podemos ler a Bíblia apenas como profissionais da pregação. Não podemos apacentar o rebanho sem nutrir a nossa própria alma. A ovelha mais necessitada de pastoreio da igreja é aquela que vemos diante do espelho. Primeiro precisamos cuidar de nós mesmos, só depois estaremos aptos para cuidar de todo o rebanho de Deus. Em muitos redutos cristãos, porém, há uma grande crise entre os pastores e a liderança da igreja. Há pastores que estão sendo massacrados por líderes despóticos e carnais. Há pastores que fazem a obra de Deus gemendo, porque aqueles que deveriam sustentar seus braços tornaram-se seu maior tormento. Há pastores que estão doentes emocionalmente, porque em vez de receber encorajamento, só recebem críticas e críticas, as mais impiedosas. Quando a liderança da igreja gasta sua energia em disputas internas, a igreja perde seu vigor espiritual. Precisamos de um sopro de Deus na vida da liderança da igreja, a fim de que os pastores e presbíteros, diáconos e obreiros sejam o modelo do rebanho, em vez de serem os dominadores do rebanho. Vejo com pesar ainda muitos pastores desejando ardentemente ter um trabalho secular para não dependerem da igreja. Assim, o ministério torna-se um bico e o pastorado passa a ser realizado sem a paixão necessária e sem a dedicação exclusiva. O ministério requer dedicação plena. Não podemos nos distrair com outras coisas. O apóstolo Paulo só fez tendas quando as igrejas deixaram de sustentá-lo. Porém, ele dá seu testemunho. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho e vivam do evangelho. 1 Coríntios 9:14. Por outro lado, vemos em muitos lugares pastores autoritários que colocam a si mesmos no pedestal e revestem de muito poder eclesiástico e pouca piedade pessoal. Acendem as luzes da ribalta sobre si mesmo e exigem ser aplaudido por suas ovelhas, requerendo delas honras especiais. Em vez de servirem as ovelhas de Cristo, servem-se delas. Em vez de apacentá-las com amor, dominam sobre elas com rigor. Esses pastores apacentam a si mesmos, maltratam as ovelhas e desonram a Cristo, o dono das ovelhas. É mister que os pastores voltem o seu primeiro amor, restaurem o altar da vida devocional, deixem de lado as coisas urgentes e comecem a gastar tempo com o que é importante. É necessário que os pastores se consagrem à oração e ao ministério da palavra. É importante que se tornem urgentemente reparadores de brechas,
homens de lágrimas, que chorem por si mesmos e pelo povo de Deus. É preciso que sejam santos, piedosos, cheios do Espírito, ganhadores de almas, prontos a viver e a morrer pela causa do Evangelho. É da mais alta importância que haja uma conexão entre o púlpito e os bancos, entre os pastores e as ovelhas. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. É de vital importância que os crentes não apenas recebam instrução de seus pastores, mas também intercedam incansavelmente por eles. Os crentes precisam amar seus pastores, assisti-los, encorajá-los e obedecer-lhes, para que não façam a obra de Deus gemendo. Que Deus nos dê a alegria de ver um tempo de restauração em nossas igrejas, começando por seus pastores. Que Deus nos visite com um poderoso reavivamento espiritual, trazendo sobre a igreja um novo alento. Que os pastores sejam vasos cheios do Espírito, que sejam homens de oração e jejum, que vivam piedosamente, que preguem com poder, que experimentem uma grande colheita para o louvor da glória do nosso bendito Salvador.